Boa noite. Estamos aqui, né? Mais uma vez, depois de um tempo, tivemos aí algumas participações, né? É, no Instagram da filosofia, mas como hoje, né? Tá tendo aí uma folga, resolvi aproveitar, né? Para matar aí um pouco a saudade. Boa noite novamente, Gislaine. Boa noite, Gilsara. Boa noite, Francisca, João Almeida. Boa noite, Edivaldo Miguel. Bom, gente, é, enquanto o pessoal vai chegando, eu quero estar compartilhando uma música com vocês que tem a ver com o tema que eu gostaria de estar tratando hoje, né? Vamos lá. O nome da música é Bem-vindo à Família. Boa noite, Rafael. Bem-vindo à família. É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possas confiar. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possas confiar. Que amemos uns aos outros como Ele nos amou, que só falemos coisas boas e do seu amor. Que o Santo Espírito nos guie em oração. Então vamos ser da família. Bem-vindo à família. É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possas confiar. Você possa confiar. Você possa confiar. Boa noite, Conceição. Bom, gente, depois de um tempinho aí, né, sem estar fazendo transmissão ao vivo, tive aí algumas participações, né, em transmissão ao vivo no Instagram da Filosofia,
Mas aí eu resolvi aproveitar hoje, né, que estava mais tranquilo, para poder estar matando aí a saudade de vocês, poder estar fazendo, compartilhando aí, né, mais uma reflexão. Na verdade, eu hoje vou estar tratando aí do mesmo assunto, né, que eu tratei na transmissão ao vivo, né, do Instagram da Filosofia. Não sei quantos, né, assistiram a live lá no Instagram, mas eu resolvi também, né, tá compartilhando aqui pelo YouTube, para poder estar deixando registrado, né, naquele formato que eu tô acostumado fazer, né? E para quem não acompanhou essa meditação, essa reflexão no Instagram da Filosofia, pode estar acompanhando agora. Quem acompanhou vai estar tendo aí uma reprise, né, do conteúdo que eu compartilhei no Instagram. E eu desejo de verdade que essa reprise, né, seja aí um retorno, né? Desejo de verdade estar retomando as transmissões ao vivo aí, né, no YouTube, tá compartilhando aí reflexões com vocês, com o objetivo de estarmos cada vez mais evoluindo, né, a nossa consciência, adquirindo mais luz, sabedoria, né, nos preparando para aquilo que está por vir. Bom, gente, o que eu compartilhei, né, no Instagram da Filosofia foi referente à questão famílias físicas versus família espiritual, né? Boa noite, Ana Cláudia. Depois de ter sido, né, confrontado publicamente pelos religiosos legalistas, bíblias, sem nada dizer em sua defesa, né, nosso Supremo Mestre Jesus Cristo, ele resolve ter um particular, né, com os seus discípulos, porque ele viu que tinha muita gente precisando de ajuda e apenas quem estava preocupado em ajudar, em suprir, né, as necessidades do povo era ele, né? Então ele resolveu, né, preparar os seus discípulos, né, talmidins, iniciados, no sentido de que eles ajudassem, né, fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo pelo povo, né? Então, ele dá autorização aos seus discípulos para falarem em nome dele e fazerem, no caso, né, aquilo que ele estava fazendo, e os envia para anunciar o reino, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e os ajudarem resolvendo seus males.
Então, essa passagem ela encontra-se lá no capítulo 10 de Mateus, né? Vemos também o texto correlato no capítulo 10 de Lucas, né? Mas eu não vou estar fazendo aí a abordagem do capítulo como um todo. Quero apenas destacar, né, alguns trechos que eu achei importante, né, para a gente estar meditando a respeito. Boa noite, Maria Helena. Bom, dando sequência, nosso Supremo Mestre Jesus Cristo disse aos seus discípulos: preciso dizer algo a vocês. Vocês estão indo como ovelhas no meio de lobos, né? E aí, Jesus pede para que os discípulos sejam duais, né? Simples como pombas, né? 50% de dextra, porém, também prudentes como serpentes, 50% de sextra. Ou seja, é necessário, né, que vocês sejam pombas para com aqueles que são de bem, né? E também que sejam serpentes para com aqueles que estão mal intencionados, né? Boa noite, Luiz! Ao anunciarem a verdade, continua dizendo, né, Jesus Cristo aos seus discípulos: vocês causarão divisão entre as famílias físicas, famílias de sangue, né? Pois haverão aqueles que ouvirão a mensagem, aceitarão, mas também haverão aqueles que temerão sofrer retaliação política e religiosa, né, ao ouvirem a mensagem da verdade. Boa noite, Noi. Entre as famílias físicas, né, de sangue, haverão pais entregando seus filhos para as autoridades, filhos matando seus pais, e vocês lembram que eu fui confrontado publicamente? Então aqui, enquanto Jesus está advertindo, né, os seus discípulos, Jesus toca naquele assunto, né, onde ele é confrontado pelos religiosos que dizem que ele estava expulsando demônios pelo poder do maioral dos demônios, né? Então, naquela ocasião onde Jesus é confrontado, ele não diz nada, mas agora aqui em particular com seus discípulos, ele lembra desse assunto, né? Ele toca nesse assunto. Lembram que eu fui confrontado publicamente? Fui chamado de satanista, né? É claro que os religiosos não usaram essa expressão, né? Não falaram abertamente que Jesus estava sendo satanista, mas, né, foi o que deram a entender, vamos dizer assim, né? E aí Jesus continua: se eu, que sou pai dessa família, agora Jesus, ele vai falar sobre família num outro contexto, né? Então, primeiro ele fala sobre as famílias físicas de sangue, né? Que ficariam divididas, né, após o anúncio da verdade, porque alguns aceitariam, outros não, né? E agora Jesus aqui vai falar sobre outro tipo de família, né? E no caso ele estava
identificando, né, como sendo membros dessa família. Ele como pai, né, mestre, aquele que está treinando, né, os discípulos, e os discípulos como filhos, né, filhos e irmãos entre si, né. Então Jesus ele vai tratar aqui da família espiritual, né, onde ele se coloca como pai, né, e seus discípulos são os filhos, né, irmãos entre si. Então ele continua: se eu que sou pai desta família espiritual fui tratado assim, chamado de satanista, né, com outras palavras, imagine o que não farão com vocês, né? Mas não temam, pois ainda que eles, né, ainda que essa liderança religiosa, né, tirem a vida de vocês, ou mandem, né, tirar a vida de vocês, fiquem tranquilos, porque embora eles consigam tirar a vida do corpo, né, embora eles consigam tirar a vida física, não poderão tirar a vida eterna, né, que já está garantida a vocês, né? Ou seja, a partir do momento que você se torna membro dessa família espiritual e age como membro dessa família espiritual, a vida eterna já está garantida para você, né? Bom, mas o que é necessário, né, para pertencer a essa família espiritual? Então Jesus continua: se vocês, família espiritual, permanecerem na verdade, né, ainda que sejam obrigados, boa noite, Leda Dutra, ainda que sejam obrigados, né, a abandonar essa verdade, se vocês permanecerem na verdade, serão salvos no dia do juízo. Mas aqueles que pertencem a famílias físicas de sangue, ou seja, né, aqueles que insistirem, né, em permanecer como família física, rejeitando a verdade, serão destruídos. Olha, gente, é complicado quando a gente se vê numa situação, num contexto, onde a gente não pode contar com o apoio da própria família muitas vezes, né? Por estarem num contexto de engano, né? Mas a proposta aqui é que você torne-se membro de uma outra família e, claro, né, podemos e devemos desejar que nossos familiares de sangue, né, também despertem para essa verdade, né, coerente que temos conhecido, né, e temos nos posicionado no sentido de viver de acordo com essa verdade, vamos dizer assim,
né? Podemos e devemos desejar que eles façam parte dessa família espiritual, que eles abram, né, o seu terceiro olho, permitam que o véu seja removido de suas faces, né? E na medida que tivermos oportunidade, devemos, né, compartilhar a verdade com os nossos familiares, mas não podemos obrigá-los a aceitar essa verdade, né? Até porque a salvação, ela é individual, né? Cada um só pode, né, se posicionar no sentido de salvar a si mesmo, né, aceitando a verdade e vivendo de acordo com a verdade, né? Mas a preocupação aqui nem é a gente garantir a nossa própria salvação, né? Esse não é o foco. A partir do momento que a gente se torna membro da família espiritual, né, vivendo a prática do bem, vivendo como imitadores de Cristo, no caso, né, a nossa salvação já está garantida e não temos, né, que ficar preocupados com isso. A nossa preocupação tem que ser em ajudar outras pessoas, né, a chegarem ao pleno conhecimento dessa verdade que temos aprendido a respeito, né? Porque Jesus diz lá em Mateus 7:21 que apenas entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai, né? E para conhecermos a vontade do Pai, precisamos conhecer cada passo do nosso Supremo Mestre Jesus Cristo, né? Pois ele fez questão de deixar claro em muitas situações que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou, né? E se fizermos aquilo que Jesus fez, estaremos fazendo a vontade do Pai, né? Mas a ideia não é a gente sair realizando curas, expulsão, né, de demônios, ressurreições. Não. Devemos imitar o nosso Supremo Mestre Jesus Cristo, vivendo de acordo com a verdade e sendo pessoas de bem, né, preocupadas com a necessidade do próximo, porque esse era o objetivo principal do nosso Supremo Mestre. Temos aprendido que os sinais e maravilhas, né, curas, libertações, né, de espíritos malignos, ressurreições, tudo isso foi feito para que, né, o povo não apenas o reconhecesse como Messias, né, mas para que também ele tivesse a proteção do povo, né, a fim de que pudesse concluir a sua missão. Porque se assim não fosse,
ele teria tido o mesmo fim do primo dele, João Batista, né? Então, o importante é que estejamos empenhados em fazer o bem, em ajudar o próximo, e assim a gente vai estar fazendo a vontade do Criador. Agora, não dá, né, para a gente ter o conhecimento disso, né, e continuar nas antigas práticas. E se nossos familiares decidirem permanecer na antiga prática, não podemos fazer nada em favor deles, né? Então, aqui fica claro que se permanecermos na verdade, na prática do bem, seremos salvos no dia do juízo. Mas todo aquele que pertencer às famílias físicas, no caso aqui, gente, eu estou colocando famílias físicas no sentido de contraponto, né? Referente àqueles que ouviram e rejeitaram a mensagem da verdade, né? Esses serão destruídos. Claro, vai ser levado em consideração também, né, a questão de verdade relativa. Porque ainda que tenhamos familiares que permaneçam no contexto da religiosidade, vamos dizer assim, né? Se eles permanecerem fiéis à verdade relativa deles, temos aprendido que eles terão, né, uma segunda chance. Irão para a segunda instância, né, recrivo, rehologramação, e chegarão depois, né? É claro que o nosso desejo é que cheguem no reino conosco, né? Mas temos esse consolo de que se eles permanecerem fiéis à verdade relativa deles, né, chegarão depois, né? Depois de passarem pela segunda instância. Se você, que já faz parte da família espiritual, amar a seu pai e a sua mãe, gente, Jesus ainda está falando aquilo que é necessário para pertencer à família espiritual. Se você, que já faz parte da família espiritual, amar a seu pai e sua mãe, que ainda pertencem às famílias físicas, que ainda pertencem no contexto de religiosidade, mais do que amam a mim, não são dignos de mim, não são dignos de continuar fazendo parte desta família espiritual. Não é que vamos deixar de amar, né, nosso pai, nossa mãe, sei lá, nossos filhos que insistem em não querer ouvir e aceitar, né, a mensagem da verdade. Não que tenhamos que deixar de amá-los, mas eles se tornarão, né, eles acabarão se tornando segundo plano, porque teremos outras prioridades nesse contexto de família espiritual, né? Por que que isso acontece? Pode muito bem acontecer situações onde você precisa, né, ajudar alguém e acaba sendo impedido ou pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou por algum de seus filhos, por exemplo, ou irmãos, né, de sangue. Então, você vai ter que tomar decisão que muitas das vezes, né,
vai desagradar seu pai, vai desagradar sua mãe, seus filhos, seus irmãos, né? Então você tem que levar isso em conta, se quiser continuar fazendo parte da família espiritual. Pois não pode haver comunhão entre aquele que já faz parte da família espiritual por ter aceito a verdade e aqueles que ainda pertencem às famílias físicas por não querer negar a tradição religiosa. A partir do momento que seu pai ouve e aceita a verdade, sua mãe ouve e aceita a verdade, ou seus filhos, ou seus irmãos, eles também se tornarão membros da família espiritual. E o relacionamento vai ser em outro nível, né? Claro, você pode continuar considerando, né? O pai como pai, a mãe como mãe, o filho como filho, mas no contexto de família espiritual serão todos irmãos, né? Se você que já faz parte da família espiritual não tiver coragem de negar a tradição religiosa por medo de ser perseguido, odiado, caluniado, e não tiver disposto a carregar a sua própria cruz por amor a essa família espiritual, não é digno de continuar fazendo parte desta família espiritual. Bom, gente, partindo aí já para o encerramento dessa meditação, dessa reflexão, né? Nosso Supremo Mestre Jesus Cristo vai dar exemplo em seu segundo ensino público, né? Lá para o finalzinho do capítulo 12 de Mateus, né? Ao perceber que sua mãe e seus irmãos, ou primos, né? Família física, estão lhe chamando para ter um particular com ele, nosso Supremo Mestre vai dizer o seguinte para os seus familiares de sangue: vocês não entenderam ainda que minha família espiritual, são todos aqueles que me ouvem e desejam o que eu desejo? Então, gente, essa meditação, essa reflexão começou lá no capítulo 10 de Mateus, né? Com o primeiro ensino esotérico com S, né? Particular entre Jesus e seus discípulos, né? Onde Jesus dá a instrução aos seus discípulos, mas percebemos ali que Jesus está instituindo, né, uma família espiritual. E a gente vai ver, né, Jesus dando exemplo aqui agora no finalzinho do capítulo 12, né, num outro contexto de ensino exotérico com X, né, público, com a multidão toda presente, né? Então aqui está, né, nosso Supremo Mestre Jesus Cristo com os seus discípulos, a multidão e os seus familiares de sangue, né, que estão chamando o Mestre para ter um particular com ele. E o Mestre vai dizer o seguinte para os seus familiares de sangue: vocês não entenderam ainda que a minha família são todos aqueles que me ouvem e desejam o que eu desejo? Então, o que vocês entendem disso?
Será que Jesus Cristo está rejeitando a sua própria família de sangue? Certamente que não, né? Mas ele está querendo deixar claro que, para ele, a prioridade é a família espiritual, formada por aqueles que o ouvem e desejam aquilo que ele deseja, né? E se nos consideramos membros dessa família espiritual, essa também tem que ser a nossa postura, né? Então, é a essa família espiritual que Jesus Cristo dá prioridade, e para sermos dignos de fazer parte desta família, precisamos agir de igual modo, né? Precisamos priorizar a família espiritual. Desejando, como eu disse, né? Como eu disse agora há pouco, desejando que nossos familiares de sangue, né, também se posicionem no sentido de fazer parte dessa família espiritual, né? Mas se não for essa a vontade deles, temos que respeitar e temos que mostrar que para nós a prioridade é a família espiritual. Pois do contrário, né, como vimos, e vocês vão encontrar isso lá no contexto de Mateus 10, né? Se não priorizarmos a família espiritual, não seremos dignos de continuarmos fazendo parte dessa família espiritual, né? Em outras palavras, se, né, não amarmos a Cristo mais do que a nossos próprios familiares, família de sangue, não somos dignos, ele disse, né? Se não estivermos dispostos a carregar a nossa própria cruz, aceitar, né, a perseguição que virá para nós, tudo aquilo que sofreremos de mal, né? Da mesma forma que nosso Supremo Mestre sofreu, né? E em João 15, né? Se vocês quiserem estar vendo no sentido de estar complementando, né? Tudo isso que foi falado aqui no contexto do capítulo 10 de Mateus. Para complementar, Jesus Cristo vai falar lá no capítulo 15 de João, né? A partir do verso 18, se eu não me engano, né? Que ele passaria por determinadas formas de mal, vamos dizer assim, né? Ele seria perseguido, seria humilhado, preso, chicoteado, né? Até ao ponto de ser crucificado e morto. E disse, né, que para todos aqueles que estiverem realmente dispostos a segui-lo, deveriam estar preparados para enfrentar o mesmo tipo de mal, né? Mas temos um consolo. Tudo que sofrermos de mal aqui não se compara à recompensa que teremos ali na imatéria, né? No novo céu e na nova terra, no paraíso, jardim do Éden. Então, era essa
a mensagem, a reflexão, né, que eu gostaria de estar compartilhando. Vamos estar cantando mais uma música. Uma mãe chora enquanto prepara o almoço. O pouco que tem vai ser dividido entre todos. Uma criança sorri ao ver um filhote de elefante cair. Ela não tem o que comer, mas mesmo assim nunca pensou em desistir. Deus é justo, Ele não interfere, porque Ele é justo, não faz o que querem. Deus é justo, Ele não interfere, porque Ele é justo, não faz o que querem. Sorri ao ver um filhote de elefante cair. Ela não tem o que comer, mas mesmo assim nunca pensou em desistir. Eu recebi o bem do Senhor, receberei o mal. Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. Bom, gente, então, por enquanto é só, né? E espero no próximo sábado, né, poder estar de volta aí com mais uma reflexão, né? Espero poder contar aí com a participação de vocês. E também espero poder contribuir um pouco mais, né, com a evolução de cada consciência. Forte abraço, beijo na consciência, Shalom.